Bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam tendo uma excelente semana e estejam bem. Meus queridos, na reunião desse fim de semana, 3 a 9 de junho, nós estaremos estudando o artigo 13 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve preparação e análise de algumas respostas que podemos comentar. Então, o tema do estudo 13 é Fique tranquilo, Jeová está feliz com você. Um estudo muito encorajador. Tem como base o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Eu o aprovo. O que vamos ver no estudo? Qual vai ser o objetivo dele? Nós vamos ver como podemos eliminar nossas dúvidas e sentimentos negativos e entender que temos a aprovação de Jeová. Então, a pergunta do parágrafo 1. Com que sentimento alguns servos de Jeová talvez tenham que lidar? Muitos servos fiéis de Jeová, mesmo nos tempos antigos, tiveram que lidar com sentimentos como desânimo ou pensamentos negativos como: será que eu tenho algum valor para Jeová? Parágrafo 2, a pergunta: quem pode ter a aprovação de Jeová? Resposta: a Bíblia deixa bem claro que humanos imperfeitos podem deixar Jeová feliz e ter sua aprovação. Mas como? Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo e nos batizar. Assim, mostramos publicamente que nos arrependemos dos nossos pecados e que prometemos a Jeová fazer a sua vontade. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Vamos ver as respostas das seguintes perguntas. Por que então alguns pensam que Jeová não está contente com eles? O que Jeová faz para mostrar que nos aprova? E como podemos fortalecer nossa confiança de que Jeová está feliz com a gente? Primeiro subtítulo do estudo: por que alguns acham que não têm a aprovação de Jeová? Parágrafo 4 e 5, uma só pergunta. Mesmo se você tiver baixa autoestima, que certeza você pode ter? Podemos ter certeza que, quando Jeová diz que somos preciosos para Ele, isso é a mais pura verdade. Afinal, foi Ele quem nos escolheu para servir a Ele. Além disso, Jeová vê o que há de melhor em cada um de nós. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Muito bem, vamos agora para o parágrafo 6. A pergunta: como Paulo se sentia ao pensar nos erros do passado? Resposta: Paulo se sentia arrasado quando pensava nas suas imperfeições. Vimos aqui que, mesmo depois que ele se arrependeu dos seus pecados e se batizou, ele se referia a si mesmo como o menos importante dos apóstolos e o principal pecador. Agora o parágrafo 7. Do que devemos nos lembrar? Devemos nos lembrar que Jeová promete nos perdoar. Inclusive, sobre isso, o texto do Salmo 86, verso 5, nos diz que o amor de Jeová é imenso e ele está pronto para perdoar aqueles que o invocam. Então, sem dúvidas, se estivermos realmente arrependidos dos pecados que cometemos e tomarmos os passos para receber a ajuda de Jeová, podemos ter certeza que Jeová vai nos perdoar. Parágrafos 8 e 9, uma só pergunta. Como podemos lidar com o sentimento de que não fazemos o suficiente para agradar a Jeová? Resposta: devemos sempre nos lembrar que Jeová não é exigente e nem duro. Portanto, ele nunca vai pedir para nós mais do que possamos fazer.
Além disso, conforme vimos no exemplo do apóstolo Paulo, Jeová valoriza a nossa motivação de coração em servi-lo. Então, por mais que nossas circunstâncias mudem ao longo do tempo, se for de coração e se for o nosso melhor, Jeová vai continuar valorizando muito o que fazemos. Segundo o subtítulo do estudo, como Jeová mostra que nos aprova? Parágrafo 10. Como podemos ouvir a voz de Jeová nos aprovando? Com base em João, capítulo 16, versículo 27. Podemos ouvir a voz de Jeová nos aprovando quando lemos as palavras de Jesus nos evangelhos da Bíblia. Sabemos que Jesus imitou perfeitamente a personalidade do seu Pai. Então, quando lemos as palavras bondosas que Jesus falou para humanos imperfeitos, é como se o próprio Jeová estivesse dizendo aquelas palavras para nós. E nesta gravura podemos observar uma irmã lendo a Bíblia. Ela está com um semblante alegre, e é exatamente essa uma das formas que Jeová mostra que nos aprova de muitas maneiras hoje. Então, quando lemos os evangelhos que falam da vida de seu filho Jesus, e vimos ali a maneira como Jesus tratou e falou com as outras pessoas imperfeitas, por ele ser o reflexo perfeito de Jeová, tanto em ações e em palavras, quando lemos isso é como se o próprio Jeová estivesse dizendo aquelas mesmas palavras para nós hoje. Então, por isso que é muito importante sempre lermos, estudarmos e meditarmos na sua palavra Bíblia. Dessa maneira, vamos ter certeza que Jeová também nos aprova. Muito bem. Agora, com base em Tiago capítulo 1, versículo 12, a pergunta do parágrafo 11: por que os desafios não significam que perdemos a aprovação de Jeová? Porque, na verdade, os desafios são oportunidades de mostrarmos nosso profundo amor por Deus e nossa confiança nele. E, sem dúvidas, assim como Jó no passado, quando passamos por essas dificuldades, nós vamos sentir o amor e o apoio de Jeová ao ver a ajuda que ele nos dá para perseverar. A pergunta do parágrafo 12: o que podemos aprender com o exemplo de Dmitri? Aprendemos que, se confiarmos em Jeová, não importa os problemas, ele sempre vai cuidar de nós e nos ajudar a perseverar. Vimos aqui que, apesar de Dmitri começar a se sentir inútil como marido e pai, por causa da série de problemas que estava passando, ele, com a ajuda da sua filhinha, chegou à conclusão que Jeová ainda estava cuidando dele e da sua família. Então, tudo o que ele precisava fazer naquele momento era ficar calmo e continuar perseverando e confiando em Jeová. E esta gravura mostra uma encenação muito linda de Dmitri, juntamente com a sua filhinha, entregando a carta para ele com o texto de Isaías, capítulo 30, versículo 15, que diz: sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Então, realmente, um exemplo muito emocionante que nos toca bastante, né? Apesar dos problemas que passamos hoje, Jeová, ele sabe de tudo e nunca vai nos abandonar. Então, é importante termos esse texto em mente, que dessa maneira vamos continuar perseverando. Parágrafo 13, a pergunta: quem Jeová pode usar para mostrar que nos aprova? Resposta: Jeová pode usar nossos irmãos e irmãs para mostrar que nos aprova. Por exemplo, ele pode motivar alguém a falar algumas palavras animadoras para nós no momento certo. E nesta gravura podemos ver justamente uma encenação desta irmã do parágrafo da Ásia, que foi visitada pelos anciãos. Então podemos ver aí dois anciãos encorajando ela e mostrando para ela que Jeová a ama muito. Então, esta é outra maneira que Jeová mostra que nos aprova. Ele providencia irmãos amorosos, tanto anciãos como outros da congregação, para nos encorajar e falar palavras bondosas no momento certo, no momento em que precisamos. Muito bem, parágrafo 14. De que outra maneira Jeová mostra que nos aprova?
Jeová também mostra que nos aprova ao usar os irmãos para nos dar conselhos quando precisamos. Assim como no passado ele usou o apóstolo Paulo para escrever 14 cartas às congregações com conselhos fortes e amorosos, hoje também, quando recebemos conselhos e orientações baseadas na Bíblia, isso não significa que perdemos a aprovação de Jeová. Pelo contrário, isso mostra que ele nos ama muito. Terceiro e último subtítulo do estudo: Outras evidências de que Jeová nos aprova. Parágrafo 15. Para quem Jeová dá Espírito Santo e que certeza isso nos dá? Resposta: conforme lemos em Mateus, capítulo 12, versículo 18, Jeová dá o seu Espírito Santo àqueles a quem ele aprova. Então isso nos dá a certeza que quanto mais desenvolvermos as lindas qualidades do Espírito Santo, mais teremos a aprovação de Jeová. E neste quadro, irmãos, com o tema O fruto do Espírito é, ele traz uma série de 9 artigos que aparecem na Sentinela, falando sobre cada uma das qualidades do fruto do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante tirarmos tempo para ler e estudar esses artigos, porque se tiver uma qualidade que precisamos melhorar, vamos poder fazer desde já. E sem dúvida, se fizermos isso, só teremos benefícios, tanto de maneira individual, como também no nosso dia a dia, na nossa família e, acima de tudo, como servos de Jeová. Muito bem, parágrafo 16. Quem Jeová usa para pregar as boas novas e como você se sente ao saber disso? Temos aí como base 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A resposta: conforme observamos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, para realizar o importante trabalho de pregação das boas novas, Jeová usa ou confia apenas naqueles que ele aprova. E com certeza isso nos deixa muito felizes, porque por mais que alguns não aceitem a nossa pregação, Jeová fica muito feliz e nos abençoa quando nos esforçamos em fazer o nosso melhor para compartilhar as boas novas com outros. E nesta gravura podemos ver uma encenação de duas irmãs trabalhando no testemunho por meio do carrinho, e elas estão sentindo a alegria de poder ter a aprovação de Jeová ou o privilégio de pregar as boas novas a outras pessoas. Então esta é outra evidência do amor de Jeová, que ele nos aprova e confia em nós para realizarmos esse importante trabalho que salva vidas. Parágrafo 17. O que você aprendeu com o que Vicky disse sobre o resgate, com base no Salmo 5, verso 12? Resposta: quando Vicky meditou no grande presente que é o resgate, ela começou a se sentir amada por Jeová. Então aprendemos que nós também podemos nos sentir amados por Jeová e sentir sua aprovação se sempre meditarmos no resgate. Parágrafo 18. Que certeza podemos ter se continuarmos amando nosso Pai Celestial? Devemos nos lembrar que Jeová aprova aqueles que continuam a amá-lo. Então, se nos aproximarmos ainda mais de Jeová e ficarmos atentos a como ele tem mostrado que está feliz por cada um de nós, poderemos ter a plena certeza que ele nunca estará longe de nós. Muito bem, queridos irmãos. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. Porque às vezes alguns acham que Jeová não os aprova. A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6. Porque muitos passam por sentimentos negativos, como por exemplo, baixa autoestima e culpa por erros do passado. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. De que maneiras Jeová mostra que nos aprova? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 13. Jeová nos aprova, primeiro, por meio da sua palavra, a Bíblia. Segundo, por meio do que faz por nós hoje. E terceiro, por meio dos nossos irmãos. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Por que podemos ter certeza da aprovação de Jeová?
A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 15 a 17. Porque, primeiro, Jeová nos dá seu Espírito Santo. Segundo, Jeová confiou a nós o privilégio de realizar o importante trabalho de pregação das boas novas. E terceiro, Jeová providenciou seu Filho Jesus como resgate para nos ajudar e nos salvar. Queridos irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 13 da revista Sentinela, que vai ser considerada na reunião deste fim de semana 3 a 9 de junho. E que estudo encorajador, não é mesmo? Sem dúvidas, muito apropriado para a época que estamos vivendo. Esperamos que cada um de vocês tenham tirado bastante proveito desse vídeo e que tanto você como os da sua família consigam dar bons comentários para encorajar outros irmãos da sua congregação. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe este vídeo e torne-se membro do canal. Os irmãos não têm noção como essa opção tem ajudado nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos, que todas as semanas também precisam de ajuda para preparar estes artigos. Que Jeová abençoe cada um de vocês, um grande abraço e um até mais aos próximos vídeos.